Mas, Deus, assim, queremos agora abençoar a Rosinha, fala com ela, Amém, Jesus. tudo que o Senhor colocou no coração dela, que ela possa transmitir com graça, Amém. em nome de Jesus, e queremos ouvir, também queremos receber, para a tua glória, amém. Amém, Jesus. Amém. Amém. Ó, mas eu vou querer a ajuda de alguns irmãos em alguns momentos. Então, eu gostaria primeiro que alguém abrisse, deixa eu ver se dá para ver aí, em Salmos 139, 10. Quem é que pode abrir aí? Que aí, na hora que eu pedir para ler, por favor, leia. Aí abre o seu microfone e leia, tá bom? Então, Salmos 139, de 1 a 10. Quem que pode ser? Pode ser, Márcio? Então, deixa eu só ir. Não, mas só na hora que eu pedir, tá? Ah, tá. Tá aberto. Já tá aberto. Só na hora que eu pedir, você abre seu microfone e fala. Tá bom, então. Aí, quando eu falar, ó, leia agora aí, Salmo 119. O segundo texto está em Joel 3:10. Quem pode? Quem pode ler aí? O Márcio já vai ser o primeiro. Quem pode ser o segundo? Achei aqui. Eu posso Então, ler. tá. Então, Jeremias. Joel 3:10. Joel 3:10. Agora, outro em Efésios 6:10. Eu. Gilmar. Então, tá bom. Mais um. Hebreus 12:2. Eu. Quem? Joara? Tá bom, então. Hebreus 12:2, né? 2, isso. Agora, o último, 1 Tessalonicenses 2, ou não, desculpa, 5, de 23 e 24. Quem pode ser esse? Tá bom, então, Adnilson. Então, você. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. Então, aí eu vou contar aqui. Eu pensei assim, fazer bem resumido, que é o que eu estava falando com os irmãos antes, porque é muita história, né? E realmente, senão eu acabo me perdendo. Então, eu até escrevi para falar assim, bem específico, depois, no final, se tiverem algumas perguntas e tal, aí os irmãos podem falar. Então, vai ter um certo momento lá para o final que eu vou pedir alguns textos para ler, e aí a gente fala, né? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rosa Maria Ribeiro, mais conhecida como Rosinha, em qualquer lugar de Belo Horizonte, Brasil, né? Eu estou a caminho do sertão nordestino para a cidade de Várzea Nova, na Bahia, indo para contribuir com os missionários que estão lá, cooperar no trabalho de música e outras atividades, né? Cooperar mesmo assim, com o que precisar lá, na área de música, que é a minha área, e outras atividades que tiver, né? Eu sou capixaba da Gema, nasci lá na Cidade Alta, no Hospital dos Funcionários Públicos, né? E passei 27 anos da minha vida aqui em Vitória, quando Deus começou a mostrar que eu iria embora de Vitória, né? E aí eu falei assim, para onde que foi? E apareceram 3 lugares, né? Ou ir para São Paulo, ou ir para os Estados Unidos. E aí o mais improvável, que era Belo Horizonte, acabou sendo isso. E eu, então, fui levado para BH em 1990. Estudei, trabalhei, né? E 30 anos de BH. Mas nesses 30 anos, quando foi mais ou menos em 1998, Deus começou, meu pai virou para mim e falou assim, seu irmão está envolvido com droga, gangue e alcoolismo, e ele só vai ouvir você. Ele não vai ouvir outra pessoa. Aí, nisso, gente, 97, eu estava acabando a minha graduação em música, especialização, envolvidas com trabalho lá em Belo Horizonte, quer dizer, minha profissão estava deslanchando, né? A minha profissão estava deslanchando, e aí, simplesmente assim, eu falei, Senhor, mas como é que pode, Senhor? Como é que eu vou fazer isso, né?
como é que eu vou largar tudo aqui? E Deus foi me mostrando que era para eu voltar para a Vitória. Então, aí eu fiquei 7 anos aqui, que foi a época, então, que eu tive com os irmãos em Campo Grande, né? Com o Gilberto, aí lá na igreja de Campo Grande, ajudava em Vitória, Vila Velha, por isso que muitas vezes os irmãos faziam, você é de Vila Velha, você é de Vitória, de onde que você é? Onde você está congregando? Debaixo de qual autoridade? Do Gilberto, eu estou lá com o Gilberto, né? E aí, nesse período, então, foi uma bênção, porque aí meu irmão se converteu, voltou para o Senhor, se casou, hoje é casado, 3 filhos, está no processo de Deus, como todos nós, né? Mas aí, em 2002, Deus começou a falar de novo, você vai voltar para Belo Horizonte. E aí eu falei, Senhor, mas... E aí, aquela coisa, coloquei, eu sou que nem Gideão, uma esponja só é pouco, 3 é menos aí. Então, eu fui botando 4, 5 esponjas para Deus confirmar. E aí, Deus, através da vida do meu pai, mais uma vez, meu pai nunca, para ele, tinha que estar todo mundo junto, perto dele, né? Acolher que nem a asa, seus pintinhos, que é todo mundo perto dele. Mas meu pai falou assim, Vitória não tem para você. Eu acho que é melhor você voltar para Belo Horizonte. E nisso eu falei, pai, eu estou indo lá para o casamento da Ilcenara, que é uma irmã lá de Leopoldo, e vamos ver, se Deus tiver para mim, tanto que o Vince falou assim, e aí, vai voltar para a Vitória? Eu falei assim, sua reza tem que ser mais forte, porque eu acho que eu vou ficar em Belo Horizonte, né? E foi dito e feito, o Senhor me fez voltar para Belo Horizonte, porque ainda tinha que completar algumas coisas, a questão da minha formação, e também na formação do meu caráter, assim, do Senhor lapidar essa questão de orgulho e tudo, né? E caminhar mais na presença do Espírito Santo, de Deus, e com o Espírito Santo, andar em espírito mesmo, que ainda a gente vem trabalhando, né? E nisso, então, Deus começou a me colocar em muitas obras sociais, eu fiz mestrado, comprei meu apartamento, porque o Senhor falou, um missionário uma vez, um missionário da Espanha, que estava passando férias aqui em Vitória, eu tinha vindo, aí alguém falou comigo assim, Rosa, fica aqui na praia com ele e a esposa para fazer sala, porque daqui a pouco a gente chega para levar eles para almoçar. E na conversa, esse missionário, que eu esqueci o nome dele, amados, não me lembro, ele falou assim, você tem casa no seu nome? Aí eu falei assim, não tenho. Isso foi há 10 anos atrás. Ele falou, eu não tenho, eu moro de aluguel em Belo Horizonte. Não, Deus vai te dar uma casa, só que você não vai morar nela. Você não vai morar nela há muito tempo. E foi, gente. Comprei esse apartamento, até que eu morei muito. Eu morei 7 anos, né? Então, é igual aquela história de Labão, de 7 anos, vamos lá, né? 7 anos, toda, vamos embora. Então, 7 anos, eu fiquei nesse apartamento e o Senhor falou, você não vai vender porque você precisa de algo no seu nome, né, no Brasil. E aí, tá bom. Foi a única coisa que o Senhor falou, né? E aí, fiz meu mestrado, e eu sempre tive, as pessoas que sempre andaram comigo, mesmo pessoas que eram ímpias, né? Eu sempre falei com elas, né? Eu sou uma discípula de Cristo, de Jesus, disfarçada de professora de música. E todos nós somos, na verdade, discípulos, disfarçados de pedreiro, de advogado, de administrador, de empreendedor, de empresário, de presbítero. Nós somos discípulo de Cristo. E com alguma função que Deus, num propósito que Deus tem para a sua vida, né? E meus colegas, então, de trabalho, de escola, sempre me ouviram falar que meu patrão era o Senhor, que eles ficavam assim, Rosa, você tem que ter carteira assinada, Rosa, não sei o quê. E eu cheguei a fazer concurso público, gente, mas sabe o que acontecia? Era tudo anulado. Aí eu atrapalhava os outros. Aí uma hora, quando eu tentei... Aí o pessoal, a minha família, gente, é toda de funcionário público. Minha irmã é funcionária pública da Assembleia Legislativa aqui de Vitória.
né? Ela é emprestada ao cartório eleitoral, tadinha, sofre pra caramba. Mas glória a Deus, é a função dela ali, né? Então, todos eles, praticamente a minha família materna e paterna também, é muito funcionário público. Mas eu falava com eles, gente, eu estou me sentindo Deus falando, vai lá, eu quero que você vá para Nínive, e eu indo para Tarsis, né? Então, é aquela coisa. Eu falei assim, amados, eu estou me sentindo um Jonas no barco de muitos irmãos, ou de muitas pessoas. Então, eu parei de fazer concurso. E eu tinha uma tia que falava, não, tenta o concurso da Caixa Econômica, que esse não vai anular. Anulou. Tenta do Banco do Brasil. Anulou. Tenta do Correio. Gente, foi o primeiro concurso do Correio que foi anulado. Eu falei assim, desisto, não é para mim esse negócio. E sempre foi assim. Então, eu sempre ouvi, sempre falei com o meu patrão é o Senhor. Carteira assinada é com o Senhor, né? E assim a gente podia falar com liberdade, com mais afinco, assim, do que é o governo de Deus sobre a nossa vida, porque sempre eu tive esse lema, que eu era discípula disfarçada de professora e que eu era quem era o meu patrão era o Senhor, né? Era o Senhor mesmo. E aí, a partir de 2017, já em Belo Horizonte, né? O Senhor começou a me sinalizar, seu tempo de BH acabou. Aí eu, não, Senhor, está terminando. Eu, não, Senhor, eu quero me aposentar aqui, eu quero ficar aqui, eu quero ficar quieta no meu cantinho, Senhor, me deixa no meu cantinho. Mas é aquele negócio, né, irmão? Aí Deus começou a confirmar e trouxe, sempre ele vem trazendo irmãos para confirmar aquilo que ele está falando no nosso coração. Então, quando vem irmãos com profecia, com palavra de sabedoria, com palavra para a sua vida, ele vem para confirmar o que ele já está falando com você. E Deus já estava falando comigo assim, você já fez em Jerusalém, que era a vitória. Eu te mandei para a Judéia, que é Belo Horizonte. Agora eu estou te mandando para Samaria. E depois confins da terra. Então, eu acredito que eu ainda vá para os confins da terra, né? E, apesar que Várzea está bem no confins, né? Está bem nesse confins da terra. E nisso, então, minhas expectativas sempre foi o Senhor, né? Ele sempre me falou, e usou umas 4 pessoas, 4 irmãos, e uma delas vocês conhecem, a Clemen Duide. A Clemen foi uma das primeiras a me falar assim, Rosinha, você é trigo, você não tem raízes profundas. O Senhor te tira daqui e te coloca lá. O Senhor te tira de lá e coloca colar. Ele te coloca onde Ele quer. E aí, nisso, eu fui vendo, e veio outra irmã, que é até de outra congregação, sabe? De fora, gente de outra cidade, falando a mesma coisa comigo. Rosa, você não tem raízes fincadas, você é trigo. O Senhor te coloca, né? Eu falei assim, graças a Deus que eu sou trigo, não sou joio, né? Amém, Senhor. Glória a Deus, né? Mas essa palavra foi muito forte para mim. E nisso, o Senhor falou, eu te planto aonde eu quero, né? E eu vou dizer para vocês, quando Deus começou a falar comigo que meu tempo de BH tinha terminado, eu ainda falei, Senhor, me deixa mais um tempo aqui. Então, foi 2017, ele ainda me deixou 2018, 19 e 20, numa escola, porque ele falou assim, você está entrando aqui, e essa escola é só um campo missionário. Eu só vou ordenar sua cabeça em algumas coisas. E aí foi o Senhor ordenando. Para vocês terem uma ideia, foi os 3 últimos anos em que eu tive uma carteira assinada de verdade, uma carteira assim, até que eu fiquei assim, nossa, isso é bom demais. Meus últimos dias de carteira assinada, isso eu estava o quê? Já com meus 50 anos, né? Então, aí, foi quando, em 2020, ele falou assim, agora acabou seu tempo, não tem mais seu tempo aqui. E aí eu comecei, então, a fazer as viagens missionárias. Em janeiro de 2021, eu fui para Pernambuco, e depois subi até o sertão de Rio Grande do Norte,
Depois, em julho, fui para Várzea Nova, né, com os irmãos, e nessa ida a Várzea Nova, numa conversa com o Vince e a Sâmia, na volta para cá, para Vitória, a Sâmia joga aquelas coisas, né? Outra, usada pelo Senhor também, que quando fala, você escuta, porque vai falar algo, pum. Ela falou assim, Rosa, e por que não ficar um tempo em Várzea Nova? Amados, eu confesso para vocês, de coração, eu falei assim, não quero não, quero não, vou não, quero não. Mas é aquele negócio, né? Você pode falar não quero não, mas vai diante de Deus. Eu falei assim, Sam, e ela, do jeito que ela falou, já caiu assim, conselho condenado é melhor você obedecer, que já é uma ordem, né? Então, eu fui e falei, Sam, eu vou orar, né? Eu vou orar. E aí, irmãos, de agosto até novembro, Deus foi mudando o meu coração. E falou assim, você não tem outra resposta para dar para o Vince, não? Sua resposta tem que ser assim, eu não, Senhor, eu quero ficar aqui, Jesus. Não, eu vou, volto, esse negócio de ir, ficar, Senhor. Não, seu tempo de BH acabou. E aí ele trouxe uma irmã que sonhou comigo, falou assim, Rosa, eu não estou entendendo nada, mas eu vou te contar que você vai entender. Aí quando ela falou, amado, ela usou justamente essa frase. Rosa, muito firme, o Senhor, foi algo como se fosse real para mim. Seu tempo de BH acabou. Eu, sim, acabou mesmo. Agora você só botou ponto final, carimbou, despacha. Então, Senhor, é Várzea Nova, e nisso Deus foi mudando meu coração. Aí o Vince me liga e fala, e aí, Rosinha, qual é a resposta? Isso final de novembro, né, 1 ano atrás. E aí, qual é a sua resposta? Eu falei assim, mas eu não tenho outra resposta para te dar, não, minha resposta é sim, né? Então, a minha resposta é sim. E nisso, então, a gente sabe que todos nós somos missionários, todos nós temos a questão do ide por todo lugar, falar, né? Não importa como o Senhor vai te usar, Ele tem as estratégicas para cada um de nós, né? Então, eu estou indo como profissional em missão, né? Somos missionários? Somos, mas eu estou indo como um profissional em missão ou uma bivocacionada, que é o outro termo que é usado, né? Então, como eu disse para vocês, eu saí de Vitória, fui para Belo Horizonte, mas eu fui por conta própria, e Deus suprindo todas as coisas. É muito milagre nesse tempo todo de BH, de 1990 até 2021, né? Eu fui por conta própria. Só que agora eu estou sendo enviada pela igreja. Aí tem o Instituto do ICEV, que aí tem o Jeremias, que, né, pode outra hora contar para vocês o que é o ICEV, e eu até falei com o Jeremias, quando ele foi conversando comigo, eu falei assim, ó, você só está confirmando tudo que o senhor está falando comigo, e é isso daí. Eu sou uma das, eu acho que é a primeira, né, que eu me denominei. Eu estou nessa lista aí. Eu faço parte do ICERV, que é na responsabilidade aí dos irmãos, né, tendo Jeremias, João Batista, o Vince, o Sandro, né, aí à frente, que tem essa parceria, né, com a Instituto Água Viva, que pertence à AMES, que é a Agência Missionária de Evangelização do Sertão, né? Então, pelo Instituto Água Viva, eu sou uma prestadora de serviços. Eles vão me pagar por aquilo que eu trabalhar, né? O Gilberto Guerra e o George, que são as duas famílias de missionários que estão em Várzea Nova, são vinculados à AMES, a Agência Missionária de Evangelização do Sertão, né? Então, como eu disse com vocês, eu queria ficar quietinha no meu canto, né? Afinal de contas, né, gente, já sou idosa, quase idosa já, meus 59 anos de vida, né? Mas Deus que não deixa barato, traz irmãos, ou então começa a desfilar na nossa frente assim, ó. Aí só vem falando, eu chamei Abraão com 60 anos, foi pai aos 100.
Sara, aos 80, foi mãe. Moisés, aos 80, tá, Senhor, eu já estou entendendo. Josué foi ajudante de Moisés aos 40, foi auxiliar dele aos 40, e foi líder com mais de 60, e você está falando que idade? Idade? Aí eu, tá bom, já entendi, não falo mais nada, fecha-te boca, só obedece, né? E é isso daí, Deus, quando ele chama para ir, ouvir ou ficar, não importa a idade, não importa, não é só jovem, lógico que jovem é mais potente, eu já sei das minhas limitações, né? Eu já sei quanto que eu posso correr, que eu posso andar, né? Mas o Senhor chama. Então, é como diz o Marinaldo, né, que é o presbítero lá em Belo Horizonte. O que Deus precisa é que a gente tenha um coração disponível. E ele chama a gente com um propósito. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se mover. Quando a gente se move, quando nós nos movemos, o que é específico para você, Deus vai mostrar aquilo que ele quer de você, aonde que ele quer, né? Então, eu sou da área de educação, né? Sou uma educadora musical, né? E aí Deus foi direcionando, eu quero você trabalhando nisso, assim, dessa forma, tal. E ele foi coisa, eu posso dizer para vocês, eu já dei aula desde educação infantil até universidade. Deus só foi falando assim, universidade não é para você, ensino médio não é para você, eu quero que você pega educação infantil, fundamental e idosos. Ele já delineou o que ele queria para mim, né? Então, esse daí, Deus vai mostrando. Então, agora, vai lá, Márcio, lê para a gente, então, Salmo 139, de 1 a 10, por favor. Boa noite para todos. Diz assim, ó Senhor, tu tens me procurado e me conheceu. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Entendes o meu pensamento de longe. Cercas a minha vereda e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Pois não há uma palavra em minha língua, mas eis que, ó Senhor, tu sabes de tudo. Tu me envolvestes por trás e pela frente, e puseste a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão alto que não posso alcançá-lo. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, tu estás lá. Se eu fizer minha cama no inferno, eis que tu estás lá. Se eu tomar as asas da manhã e habitar nas partes mais extremas do mar, até lá a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Deus onisciente, onipresente, aquele que sabe de todas as coisas, né? Precisa nem dizer mais que a palavra já diz, né? Joel 3:10. Por favor. Quem ficou aí? Sou eu, Rosinha. Vai lá. Vai lá, então. Joel 3:10. Forjai espada das vossas relhas de arado, e lança das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. Tem uma tradução que ainda fala assim, eu sou guerreiro, eu sou forte, eu sou um valente, eu sou um lutador. E é isso que nós somos, né, diante do Senhor. E esses dias eu ouvi uma pessoa, que agora eu esqueci, gente, que é tanta gente que a gente escuta, né, mas que falou bem assim, nós precisamos estar no auge da nossa forma espiritual. E isso tem que ser constante. Não é para amanhã, é para hoje. Hoje e sempre, né? Porque se a gente pensar que é para amanhã, a gente vai ser derrotado. A gente pode ser derrotado, né? E aí, confirma isso em Efésios 6:10. Leia para mim, quem ficou aí com Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Pronto. Fortalecidos no Senhor, e só na força é dele, por ele, para ele, todas as coisas, né? No poder que já está em nós, que é o Espírito Santo que está em nós, né? E o que a gente precisa, então, é uma vida de consagração, e essa vida de consagração é a nossa decisão, olhando firmemente para o autor
e consumador nosso, né? Que está lá em Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aí, né? Então, precisamos só olhar para ele, né? 1 Tessalonicenses 5, 23, 24, Adnilson. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel Aleluia. é o que vos chama, o qual também o fará. Aleluia. Está aí, ó. Se separar, não se contaminar, perseverar até o fim e será salvo, né? E aí, eu tenho dito como Moisés, lá em Êxodo 33, 15, Moisés falou bem assim: se a tua presença não for comigo, eu não saio deste lugar, não. Então, quer dizer, nós já temos o Espírito Santo. Se o Senhor não subir comigo, né? E eu sei que ele está comigo, então ele já está indo comigo, só que eu vou um pouquinho além, eu aumento o versículo aí, nessa hora, um pouquinho além, né? Eu digo mais um pouquinho do que Moisés falou, que ele falou que se a tua presença não subir comigo, né? Eu ainda digo, se eu quero os irmãos comigo, junto comigo, em oração, estando ao lado, encorajando, ajudando financeiramente, né? Porque é o Espírito Santo conosco, o Senhor está conosco, e a gente quer os irmãos, como lá em Hebreus 3:13, que diz. Lá em Hebreus 3, no versículo 13, diz assim, Hebreus capítulo 3, versículo 13. Animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, é a gente animar uns aos outros, né? E a gente não é sozinho, a gente precisa dos nossos irmãos junto conosco, né? Irmãos, o Senhor, ele tem me falado muito, né? Que nós não somos, outra coisa que eu ouvi de um irmão, nós não somos seres humanos buscando uma experiência espiritual, nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana, né? E esses dias eu ouvi do pastor Paulo Borges Júnior, esse eu lembro porque foi praticamente ontem de ontem, né? Que ele falando assim, que não é, a gente não tem que, não é uma questão de resolução, quer dizer, resolver as coisas, mas é de redenção. Eu me tornar melhor que ontem, para ser uma rosinha melhor, para ajudar nas dificuldades dos outros, porque eu sou intercessora, né? Deus tem me colocado até, muitas vezes, confirmando, você é um estandarte, eu vim com você aqui, e vamos lá, né? De interceder pelos outros. Então, eu não tenho que entender, e Deus tem falado isso muito forte comigo, eu não tenho que entender pessoas, nem problemas, eu já vou fazer, desencana, o jovem fala assim, desencana disso daí. Eu tenho que conhecer qual que é o meu papel como filha de Deus, qual é o meu propósito, e cumprir com o que Ele tem designado para a minha vida. Porque eu vou falar algo aqui que talvez alguns vão achar pesado, mas pobres sempre existirão. Fome também sempre vai existir. Não há solução, mas há redenção, transformação, na forma de construir o pensamento meu e do outro, como está lá em Romanos 12, 1 e 2. Renovar pela transformação da vossa mente. Então, é uma questão, e isso vai redimir as pessoas, né? Levá-los realmente a verem o que é melhor para eles. Então,
eu tenho sempre assim, buscado isso daí, né? Começar, pode ser complicado lá em Várzea Nova, como sempre é, mas a gente tem a força do Senhor, que faz a nossa vontade ser mais forte ainda, né? A gente dá ele dá o pontapé inicial e a gente vai, né? Indo coisa, persistindo, né? E intensificando nessa perseverança, na esperança, uns com os outros, na coragem, na disposição, na fé, na constância, tudo que a gente já sabe, né? E a minha questão lá com relação ao Nordeste, eu fui criada no Sudeste. Então, Deus já falou assim: Sudeste é um Brasil, Nordeste é outro Brasil. Então, você tenha cuidado, discernimento, paciência, entenda as pessoas, respeite as localidades e sabedoria ao falar. Então, meus irmãos, só preciso do Senhor. E é isso daí que eu tenho para dizer. Rosinha, repete essa última fala sua aí. Esses itens que você colocou que eu acho que é importante. Esses itens? Ah, tá. Eu escrevi bem para não esquecer, porque isso como diz, tá no meu espelho, assim, ó, no celular, no espelho, na base do computador. Começar, pode ser começar a persistir e intensificar, né? Aí na questão do começar, pode ser complicado no primeiro, que o primeiro tempo, gente, é sempre complicado. A gente sempre acha complicado no começar. Tem a força do Senhor, que a gente já leu aí, né, na palavra de Deus falando, a força é do Senhor, que ele fortalece a nossa vontade. Ele dá o pontapé inicial e vai ajudando a gente a levar, né? A persistir, que é a segunda coisa, porque a gente precisa ser consistente, né? Persistir mesmo. Quem perseverar até o fim, né? E intensificar. É a terceira coisa, intensificar a questão da perseverança, da esperança, ajudando um ao outro, reforçando, né? Animando um ao outro, a coragem, principalmente essas 4 palavras me falam muito: coragem, disposição, fé, constância. Coragem, disposição, fé, constância. Né? É isso daí. Você tinha falado também no final, não sei se o João Batista colocou, é que você colocou também que você, lá no sertão, né, Deus te falou, aprender a ouvir, respeitar e essa isso, é isso mesmo, é isso aí. Esse daí, ó, esse item, cuidado, né? Cuidado mesmo, cuidado com minha vida, cuidado com quem está ao meu lado, né? Faço aos outros que gostaria que fizesse a você, né? Ter discernimento. Discernimento, gente, para mim é assim: Senhor, me mostra. É do sangue? Ou é da carne? É do espírito? Né? Discernir isso daí. Porque é muita profetada, então a gente realmente precisa de discernimento. Paciência, e com isso o nosso caráter, orgulho, então, deixa o Espírito Santo te podar no orgulho, eu digo isso por mim próprio, porque o Senhor ainda vem, tira as lascas, né? Arranca ainda algumas coisas. Entender o povo do Nordeste, respeitar as localidades, os vilarejos, né? Os assentamentos, e sabedoria ao falar. Se a gente cuidar ter cuidado, discernimento, paciência e entender, respeitar, a gente vai ter sabedoria, porque a gente vai ser falado, a nossa boca vai abrir só quando o Espírito Santo falar, fala, cala, abraça, né? Então é isso daí. Glória a Deus. Esse respeito aí eu acho muito importante, porque às vezes a gente chega, né, cheio, né, e às vezes a gente quer despejar o todo nosso, né, para uma comunidade que já tem algo enraizado, né, culturalmente falando.
e não vai ser o nosso falar que vai mudar a mente das pessoas, né? Amém. Então vai É verdade. ser um cativar, né? Uma graça, um respeito pela cultura, e aos poucos, né? Dentro daquilo que o próprio Deus tem exercido na vida de cada um de nós vamos desfazendo aquilo que a cultura, buscando as raízes dessa cultura que não é a palavra, a gente vai desconstruindo isso e construindo algo vivo e eficaz, né, a respeito da palavra de Deus. Então isso é muito importante, porque a gente chega e defronta com situações que assim, não é possível que esse pessoal gosta disso, não é possível, não acredito que esse pessoal tem essa cultura, pelo amor de Deus, não tem lógica isso não, gente. Eles têm uma Verdade. situação lá, irmãos, que eles falam assim, que eles vivem muito bem juntos, amaziados. Olha a cultura deles. Quando você chega falando da palavra que, né, tem que fazer o casamento, né, a palavra, né, rapaz, eles falam assim, não, mas a gente entende aqui que se casar certinho, esse casamento não dura muito. Olha a mentalidade das pessoas. Então, essa é uma das dificuldades que os irmãos, a equipe tem tido. Muitos casais vivem lá 18, 20 anos juntos, né? Tem filhos, tem uma família, já é uma família, né? Aí, quando você quer fazer as coisas certinho, para ficar bonitinho, de acordo com a palavra de Deus, aí se depara com essa cultura. É uma cultura que foi construída na mente deles, né, que às vezes nós temos uma certa dificuldade, mas eu tenho certeza que o próprio Deus, né, vai convencendo eles através do nosso amor, né, nossa maneira de agir naquele povo, né, Amém. que é massificado com culturas que veio lá, não sei, lá de trás, né? Mas Deus é poderoso para fazer, né? Amém. Tudo que pedimos, né, ou imaginamos, conforme o poder dele que opera, não operou, nem vai operar, opera no presente, Amém. na Amém. vida uns dos outros, né, e na vida deles também. Glória a Deus. Que bom, Rosinha, que tempo gostoso ouvir você, né? E essas dicas aí, muito importante você falou, né? Nós temos que estar muito atentos como igrejas, tá? Você não quer ir sozinho, né? Você quer ir com o Senhor e com a igreja, né? Então, assim, para nós que estamos ouvindo, vamos ficar, é muito importante nós termos essa consciência que nós somos nós somos o corpo. Amém. E Amém. se a Rosinha está lá, nós temos que estar lá em espírito, em oração, em contribuição, né, em vez de quando ter contato, né, manter contato. Eu sei que é muita correria, mas nós precisamos nos preocupar, né, com as pessoas que estão lá. Amém? Eu quero até pedir o João para reforçar aí, o João ou o Gilmar, a questão do sertão. Hoje nós recebemos um comunicado aqui que tem poucas inscrições. Então, quem não puder ir, divulgue. Quem orem por esse tempo lá no sertão, ajudem a divulgar, ajude a falar, quem puder também, talvez até, não posso ir, mas eu posso contribuir para que alguém vá, faça isso. Amém. Amém? Pode falar aí, Gilmar ou João. Ô, Jeremias, antes de falar disso aí, só em relação ao que a Rosinha falou, eu creio sim, Rosinha, sua vida, assim, esse testemunho, eu sempre ouvi falar da Rosinha, mas não conhecia, então, comecei a conhecer agora há pouco, né? E agora participando do grupo de apoio lá do Sertão, a gente tem tomado decisões, ouvindo, gerado todo esse tempo que você vai ter lá, mas, assim, muito inspirador, tudo que você falou, né, nos inspira muito, sabe? Sua vida é uma inspiração, na alegria, na disposição, e eu creio que vai ser uma bênção mesmo, assim, para ele, para o povo lá, até para os missionários que já estão lá, para as famílias que já estão lá, você vai, tenho certeza, Rosinha, assim, em nome de Jesus, que você vai complementar algo lá que Deus, como você falou, Deus é perfeito, Ele sabe todas as coisas, então Ele quer você lá, por causa que a sua vida, o seu jeito, a sua alegria é importante naquele local. Então, parece que o tempo está demorando um pouquinho, e tá, né, mesmo, mas ele sempre teve no controle, você sabe disso.
a hora vai chegar, e a hora que você chegar lá, vai ser o momento de Deus. De fato, assim, Jeremias colocou aí a questão das inscrições, né? A gente olha e fica naquela expectativa, né? Naquela angústia de que, poxa, 15 pessoas estão inscritas até agora só, e eu sei que é uma semana e muita gente trabalha, vi poucos jovens lá na inscrição, quer dizer, também poucos velhos, mas, assim, como fazer, né, para as pessoas, para a gente mostrar, assim, para a gente animar de que Deus pode estar falando para você ir e você talvez não está ouvindo, resistindo, ou colocando dificuldade naquilo que Deus tem solução. Então, nessas pessoas que estão aqui, pelo menos, eu posso dizer assim, orar, né? Orar, como a Rosinha fez, para ouvir o Senhor. E ter coragem de perguntar, Senhor, eu devo ir para o sertão? Eu não sei como, mas o Senhor que me quer lá esses dias, de 14 a 21 de janeiro, e vamos lá, né? Vamos com coragem, com ousadia, em nome de Jesus. Ô, Gilmar, e é só falando Eu- isso aí, ó. Eu viajei, só para vocês terem uma ideia, amado. Eu fui para Pernambuco, para Rio Grande do Norte, sem dinheiro. Sem eu. Eu, Rosinha, não tinha dinheiro no bolso, não. Né? Olha, tinha R$ 500. A passagem de avião, fui de avião, o valor, em janeiro do ano passado, a viagem ficaria em R$ 1.600. Eu falei, não tem esse dinheiro não, senhor, mas o senhor está falando que eu vou, eu só tenho 500. Os outros foram todos o Senhor que providenciou através de irmãos, que nem eu não pedi. Amém. Tá? Eu não pedi, eu só orei e falei assim, Senhor, é desejo meu. Uma irmã me arrumou milhas, o outro irmão que eu falei, só não sei comprar esses negócios de passagem de avião, não, compra aí para mim. Aí compraram, eu não ia para o Rio Grande do Norte, aí os irmãos, Rosa, passagem de Recife para Belo Horizonte tá caro, tá 1.600, mas daqui de Natal para BH tá 420. Eu, sério? Então pode comprar, que essa é para mim. Então, aí eu falei, aí com o pessoal que eu ia em janeiro, falei assim, tô indo para o Rio Grande do Norte também. Então, nós andamos todo o sertão de Pernambuco, foram 20 dias, todo o sertão, do alto, desde baixo sertão até alto sertão em Pernambuco. Fizemos a viagem, que não é longe não, gente, até o sertão do Rio Grande do Norte, dá 3 horas, voltei de avião. Então, isso em janeiro. Julho, eu não tinha o dinheiro para ir para Várzea Nova. Não, eu tinha R$ 50 do meu bolso. O restante, eu ainda tinha a viagem, a vinda para Vitória, que o ônibus saía daqui. Então, eu ganhei da minha irmã a passagem de BH para cá, e a passagem foi 700 e poucos reais, eu fui para lá. Lá não precisava, né, Joara? Não tinha mais o que comer, então a gente comia o que tinha, não tinha não tinha dinheiro para gastar. Para que vai gastar, né? Assim mesmo, eu chupei picolé, tomei como é que é? Cupuaçu, tudo bênção, né? Com os irmãos, né? Então, e em dezembro do ano passado, meu desejo foi sempre muito forte. Pastor Jeremias, da 8ª Presbiteriana em Belo Horizonte, sempre falou comigo assim, Rosa, você podia viajar com o pessoal do Kadosh, olha lá, eles vão montar uma cantata de Natal lá em Pernambuco. Eu, pastor, não tem dinheiro, não. Vamos ver. Vou orar. Orei, Deus arrumou o dinheiro, dezembro, saímos nós de Belo Horizonte no dia 12 de dezembro e passamos até o Natal, até 25. 26 a gente voltou para Belo Horizonte. Então, tudo também fazendo um musical de Natal em 14 localidades, sendo que uma delas foi a única que era uma coisa, como se fala, de indígenas lá que nunca tinham ouvido falar da história de Jesus. Então, foi muito marcante para todos nós, né? Então, mesmo você não tendo dinheiro, ora aí que Deus dá, viu? Aqui, Amém. Eu só... Rosinha, mulher de oração. 5 horas da manhã já estava lá orando,
lá no sertão e entrando nos quartos, né, Rosinha? Uma bênção. E ela foi uma Amém. bênção também com as crianças lá no ukulele, né, nas ministrações da palavra, né? Animou bastante as crianças. E aproveitando do sertão, tem muita gente aqui, né? A gente estende esse convite para essa galera que está aí nos ouvindo, né? Vamos animar, gente, vamos para o sertão, janeiro. Galera que está ouvindo aí, né? Sertão é bênção, uma experiência linda, viu? Linda demais a experiência, conhecer aquele povo lá. A gente vai lá plantar a semente para depois, né, os irmãos colher os frutos, em nome de Jesus. Porque é muito povo ali para a gente falar do Senhor. Tá junto. Amém. 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 Glória a Deus. Irmãos, olha só, aproveitando o gancho aí do Gilmar, né, e da Joara, eu creio que nós podemos fazer isso boca a boca, né, individualmente, influenciarmos uns aos outros nesse processo que Deus tem colocado no nosso coração e o peso, né, que o Senhor tem colocado no nosso coração a respeito do sertão. Né, eu pude ouvir assim, a ministração do Júnior lá de Nepal, né, que está agora em Tailândia. Eu vi assim, o quanto Deus moveu o coração dele, né, por fé, né, e ele foi movido para estar num país longínquo da gente, com uma cultura e língua totalmente diferente. Ele não falava inglês, não falava árabe, não falava nada, tailandês, falava nada. Mas Deus ele é especialista, né, em mudar a história da nossa vida, né? Eu ouvi uma colocação da Rosinha que nós temos que estar disponíveis para Deus, né? E Deus tem procurado pessoas disponíveis. Nosso maior desafio nessa geração nossa é desocuparmos, né, das ocupações que muitas das vezes têm sucumbido o propósito de Deus de termos uma grande família semelhantes a Jesus. Para termos uma família semelhantes a Jesus, é só olharmos a obra que Jesus fez aqui nessa terra. Jesus não tinha raiz plantada em lugar nenhum. Ele trazia toda a formação, ensinamento e obediência ao Pai e saía caminhando, na prática, fazendo a obra que foi incumbido para ele. Né? Ele diz, uma comida eu tenho para comer, fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então nós temos esse legado de Jesus que dá prosseguimento a essa obra. Não importa onde, pode ser na Tailândia, pode ser em Nepal, pode ser nas tribos indígenas, pode ser no meio dos quilombolas, pode ser no sertão. Não importa, nós temos que estar assim, disponíveis para Deus. E se Deus encontrar em nós uma resistência no sentido, Senhor, quando eu aposentar, eu vou te servir. Não são esses que o Senhor tem procurado, porque Deus tem colocado coisas específicas, como a Rosinha colocou. No caso da Rosinha, Deus colocou algo específico no coração dela, porque Deus, irmãos, Ele não coloca um dom em nós se Ele não tiver um propósito nesse dom. Deus não coloca um ministério em nós se Ele não tiver um propósito com esse ministério. Seja qual dom, seja qual ministério, nós temos que procurar compreender, entender qual é a vontade de Deus com isso que Ele nos ortogou, com isso que Ele nos encheu, né? Para uns é profetas, para uns é apóstolos, para uns é pastores, para uns é mestres. É tudo no plural. A nossa vida tem que viver na pluralidade de Deus. Então é muito difícil, às vezes, nós compreendermos isso. Às vezes a gente acha que Deus me quer somente aqui em Vila Velha. Cara, eu saí do Vale do Aço, de Coronel Fabriciano, próximo de Acesita e Patinga. Olha onde eu estou, há quantos anos eu estou aqui. E vou dizer uma coisa para vocês, eu não me sinto confortável aqui ainda em Vila Velha, porque eu não tenho raiz plantada aqui nesse lugar. Né? E Deus quer olhar para nós e enxergar dentro de nós esse coração disponível. Eu não sei qual é a sua profissão, não sei qual é a empresa que você trabalha. Não estou dizendo para você sair da sua empresa, não estou dizendo para você deixar de estudar, de ter uma formação profissional, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você se encontrar em Deus, qual é a vontade dele para a sua vida nessa geração, nesse momento. Porque nós vamos passar por situações para frente que vai precisar demasiadamente, desesperadamente da igreja em seu funcionamento. E a igreja não pode estar paralisada, estagnada num lugar somente. A igreja tem que movimentar.
porque Deus vai começar a mexer nos tabuleiros e nós vamos ter que movimentar, irmãos. Essa é a realidade. Vamos passar por situações dessa forma, né? E se nós não entendermos isso, vamos enfrentar dificuldades, né? Mas em nome de Jesus nós vamos sair vencedores, porque a palavra nos comprova sobre isso, né? Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas aqui, essa região aqui, dos irmãos que eu estou vendo aqui, é a região norte. Eu não sei como abrange essa região no norte, se está aí São Mateus, Itaguaçu, se está aí Aracruz, Linhares, eu não sei a abrangência dessa região norte, mas essa live aqui, por exemplo, se nós tivermos cada um dos irmãos de cada setor desse aqui, nós podemos chegar nas nossas congregações, nas nossas localidades, e nós podermos, assim, expressar isso que nós ouvimos de Rosinha, né? Eu tenho certeza que uma voz nossa, ela tem muita força quando a gente pega o microfone e fala. Melhor do que você ver um vídeo, né, no Instagram, melhor do que você ver um vídeo no WhatsApp. Quando o líder pega o microfone, irmãos, olha só, Deus tem falado isso. Você tem desejo de ir ao sertão? Aí você vai ver quantos vão manifestar o desejo. Aí você pode perguntar, o que te impede de você estar no sertão? Aí uns vão dizer, eu estou estudando, eu estou trabalhando, situação financeira. Aí você vai filtrar isso. Você filtrando isso, você pode trazer o controle dessa situação, talvez se for problema financeiro, você pode fazer outra colocação. Quanto que você pode contribuir da sua parte dessa questão financeira? Eu posso contribuir com tal. Tá bom, então, beleza. Então nós vamos fazer de tudo para a gente poder completar o restante do valor. Vamos vender bolo, vamos vender chup-chup, vamos vender isso, vamos vender... Aqui nós temos vários irmãos que estão trabalhando assim. Nós estamos trabalhando assim aqui em Vila Velha. A gente faz essas perguntas, detectamos alguns irmãos e estamos trabalhando no sentido de fazer a inscrição desses irmãos, né? Eles estão cooperando com a parte e a igreja está cooperando com a outra parte. Mas a igreja que eu estou falando não é o caixa da igreja, é a igreja em movimento. Irmãos, a igreja tem que se movimentar nesse sentido. Mas para a igreja se movimentar, os nossos líderes, né? É por isso que é importante, pelo menos em cada região, ter uma pessoa envolvida com missões. Porque aí ele vai ter conteúdo para trazer para a congregação da sua localidade. Nós estamos trabalhando isso também com o Marcos Aurélio, com vários irmãos aqui, com a Jéssica, com o Daniel Dutra. Nós estamos assim trabalhando com muita dificuldade, irmãos, que tudo que é coisa que se envolve o reino de Deus tem as suas dificuldades. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, você sabe muito bem disso, nós sabemos disso. O inimigo faz de tudo para tumultuar, desvirtuar, trazer desunião, mas nós somos mais do que fortes no Senhor aí para poder destrinchar lá na frente, sair triunfantes lá na frente. Então nós temos que abraçar isso que a Joara falou. Vamos comunicar boca a boca, um com o outro. O que você precisa? De repente você tem uma condição financeira melhor do que um outro irmão. Ajude. Eu posso te ajudar com R$100. Eu posso te ajudar com R$50 aqui. Eu posso pagar metade da sua inscrição. Entendeu? Isso vai favorecer muito para o engajamento da igreja nesse sentido. Amém, meus amados? Olha, eu vou dizer uma coisa. O sertão é um lugar promissor. Nós já estamos com mais de 300 crianças. Foi uma equipe pequenininha que está lá. Olha, irmãos, olha o compromisso nosso. O campo está fértil. Nós estamos carentes de obreiros. E engajamento da igreja. Em todos os seus sentidos. Na oração, naquilo que o Rosinha falou. Né? Doando nosso dinheiro, né? Levando um conselho, levando o nosso abraço, o nosso amor, o nosso carinho, porque o missionário ele é carente disso, ele necessita isso. Isso é um combustível para ele quando ele olha para trás e vê que a igreja está dando esse suporte para ele. Isso faz ele levantar lá e destrinchar lá na frente. Então, por isso que eu sempre vou para o sertão, vou sempre antes e fico pós-caravana, porque eu sei das dificuldades que os irmãos têm lá. Olha, irmãos, e vou por fé. E nunca deixei de ir por falta de dinheiro. Deus sempre supriu. Amém? Glória a Deus. Então o recado está dado, irmãos. Obrigado aí a todos. Obrigado, Rosinha. Muito bom ter estado com você, ouvido, né? Ouvir Amém. o que Deus tem feito e vai fazer ainda. E vamos orar. Pedir o João aí para encerrar aí orando
e orando pela Rosinha também, esse tempo que ela vai estar lá no Nordeste. Ora aí, João. Glória a Deus. É um privilégio, Senhor, poder estar assim, contemplando a tua igreja, contemplando os Amém. irmãos, fazer Amém. parte dessa família, semelhantes ao Senhor, né? Muito Amém. gostoso saber que o Senhor deixou um legado para nós, né? Amém. Muito gratificante em poder cooperar na obra do Senhor. Sabemos que se o Senhor quiser, no estalar de dedos, o Senhor resolve todas as coisas, mas É o Senhor verdade, aprove ao Senhor. Senhor, né, usar a vida da tua igreja, né? Porque foi para esse fim que Jesus veio, né? Amém. Cumprir a vontade daquele que o enviou, né? E realizar essa obra. Essa obra, ela vai ser fechada na volta de Jesus para buscar a sua igreja. Então, Amém. Isso é Jesus verdade, nos deixou Jesus. esse legado. Nós louvamos o Senhor por Amém. esse Glória ao teu nome. privilégio, Pai. Muito obrigado Oh, pelo aleluia. privilégio que temos de compartilhar a tua palavra, de poder Amém. trazer esperança para um povo carente que necessita, que foi Verdade. sugado pela astúcia do inimigo, com a Oh, mente deturpada, totalmente escravizada essa pelo é pecado, verdade. mas aprova o Senhor usar os teus filhos, a tua igreja, a tua Amém. família, para poder Amém. tornar, transformar, mudar a mentalidade, trazer algo novo, trazer vida e vida em abundância. Esse é o nosso Aleluia. compromisso, nós te louvamos por isso, Amém. louvamos pela vida da Rosinha, pelo Amém. comprometimento, né, dela em relação às tuas coisas, pela maneira que ela entendeu isso no Senhor, né? Ela poderia ter uma vida regada, tranquila aqui, trabalhando, ter sua vida tranquila, mas ela entendeu que o propósito do Senhor vai além disso. Ah, Deus, por favor, abre os nossos olhos, alarga a nossa Amém, visão, Pai, para Jesus. o propósito do Senhor, para aquilo que o Senhor tem para a tua igreja nessa terra, porque essa pátria não é nossa, esse lugar aqui não é nosso, tu tens algo melhor para nós, reservado para a tua igreja. Aleluia. E nós te louvamos para Verdade, isso. Jesus. Louvamos o Senhor por tudo isso, Senhor. Muito obrigado pela vida dos irmãos, pelo Jeremias que eu estou vendo aqui, por Gilmar, pelos irmãos aqui, pelo Márcio, Senhor, pela Joara, por vários irmãos